Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Mundo Eu. Eu sou o Alisson. Eu sou o Marcelo e fazia tempo que a gente fazia isso, né? Eu chamei porque, né? Bom, já que você tá aqui rapidão, aproveita, já se inscreve no canal se você não é inscrito, curte esse episódio, ativa o sininho para não perder nada, chega no final, compartilha, diz se a gente tá certo, se a gente tá errado, se a gente tá falando muita merda ou não, tá? E segue a gente nas redes sociais também, que é @mundoeu.pdc no TikTok e no Instagram. E também estamos no streaming de áudio. Todos. Simplesmente todos. Pode todos procurar. Que importam. É isso. É isso Procura nós lá que vocês vão achar. É isso aí. E o tema de hoje é Qual um tema legal. Vamos sorrir ou vamos chorar? Um pouco dos dois, acho, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Mas o tema de hoje, o nome do episódio é Monte Everest. Qual que é o seu Monte Everest? E quando a gente pergunta isso, a gente quer saber quais são os maiores desafios que você já enfrentou por aí. Hoje a gente vai falar de alguns desafios grandes que a gente passou ao longo desses 30 e quase 5 anos no meu 35, caso. 35, quase 6 no meu. É isso. É isso aí, pô, eu já tô com um olhinho... Já, papi? Isso é motivo, né, velho? Fazer o quê? Cara, começa. Seu top... Vamos fazer um top 3? Se aí der tempo, a gente faz o top 4. Tá. Assim, eu não sei se eu vou saber sim, mas colocar os 3 maiores. Vai. Tá, É que é difícil pensar. Eu tenho um muito claro que é o mais recente. Acho que eu vou fazer dos mais recentes para mais antigos. Tá. Cara, fala um, eu falo um. E a gente... Tá, fechou. Acho que o último grande Everest que eu tive que escalar e conquistar foi o Everest da minha separação, né? Hoje em dia tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Mas não foi sempre assim. A gente voltou, inclusive, mas não foi sempre assim. Então, em 2024, assim, a gente vinha de alguns momentos delicados e conturbados, etc. E no final de fevereiro a gente se separou. Mano, meu mundo caiu. Porque eu senti que eu deixei o trabalho invadir a minha vida pessoal e me atrapalhar. Um ambiente complicado, eu não tinha saco para nada, estava mentalmente muito doente. Não à toa, passei por psicólogos, psiquiatra, fiz uso de alguns medicamentos e é isso. E foi muito difícil para mim porque, além da separação em si, eu fiquei longe da minha filha, que é um amorzão da minha vida. E também estava no momento onde eu estava desempregado, tinha voltado a morar com os meus pais, então foi uma série de socos na cara, assim, que fizeram com que eu perdesse, assim, o sentido mesmo, né? Eu falei, meu Deus, eu tô aqui nos meus 30 e poucos, eu não tenho onde morar, tive que voltar a morar com os meus pais, eu não tenho emprego, a pessoa que eu amo não estou com ela? Não tô com ela, não tô mais com a minha filha, e a verdade é que eu me senti um bosta. Assim, eu falei, mano, acho que se tem uma definição de fracasso nesse momento, sou eu. Eu me afundei, eu fiquei umas 2, 3 semanas assim, sem apetite nenhum, sem querer levantar da cama, entrei numa depressão foda. E eu lembro que, tipo, a primeira vez que eu fui pegar a Maju de final de semana, mano, foi um dia que eu nunca vou esquecer, tá ligado? Porque eu tava ali, primeiro assim, quando a gente separou e a gente foi contar pra ela, ter essa conversa, ela tipo, começou a chorar, assim, falou, não gostei, eu vou morar com a mamãe, não sei o quê. E aquilo foi a grande primeira pancada ali que eu tomei. Eu sabia que isso eventualmente ia acontecer, mas foi horrível, sabe? Tipo... E aí eu lembro a primeira vez que a gente saiu, só eu e ela, mano, foi muito doido pra mim. E eu lembro que eu fui ali no Shopping Supermarket, a gente andou de trenzinho, e aí eu fui no vagãozinho do fundo, e aí enquanto ela tava, tipo, se divertindo, etc., mano, eu tava chorando, então, tipo, tinha que virar, ficar limpando lágrimas, assim, porque
eu tava curtindo o momento com a minha filha, mas ao mesmo tempo eu tava só sofrendo, porque a minha família tinha sido desfeita, tá ligado? Então foi muito doído. Eu tive muitos momentos, muitos finais de semana que foram assim. E foi muito foda, assim. Eu mergulhei na religião, me apoiei muito em leitura, foquei muito na academia e no esporte e, claramente, nos amigos. Nem todos, né? Mas alguns bem mais do que outros. Acho que, assim, todos os meus grandes amigos me ajudaram, mas o agradecimento especial, vou falar aqui, faz parte, mas o primeiro é você. Obrigado. E a outra pessoa que esteve, assim, no mesmo nível que você foi a Betina. B, love you. E, assim, de tipo, mano, não tinha hora e nem ocasião que vocês não me ajudassem, assim, sabe? Sempre estiveram disponíveis. Os crocos e as outras pessoas também me ajudaram muito. Mas a vida, cara, tá acontecendo para todo mundo, então eu me senti muito sozinho, né? E, inclusive, a galera se reuniu pra gente se encontrar e conversar sobre esse término, foi muito foda, eu nunca vou esquecer isso, foi muito foda. Mas eu me sentia muito sozinho, porque, tipo, enquanto todas as pessoas estavam vivendo a vida delas, eu tava sofrendo tudo ao mesmo tempo. Então eu tinha muito tempo para pensar. Eu não tinha um trampo para me distrair. Eu tinha uma hora e meia de academia que esvaziava a minha mente, sabe? Então, vi o dinheiro indo embora, com dificuldade para arranjar um trampo. Foi muito foda, muito foda. Me senti humilhado em inúmeras maneiras, por diferentes motivos. E, cara, acho que foi isso. Eu tive muito apoio da minha família também. Mas foi um monte Everest que você escalou. Foi um Monte Everest que eu escalei. E não é porque hoje em dia a gente tá junto que eu posso falar que, tipo, eu venci esse Monte Everest. Não é por isso. Porque eu venci antes mesmo de cogitar essa possibilidade de estarmos juntos novamente. Então teve um momento que eu senti assim, opa, calma aí, tem uma luz no fundo do túnel aqui. E tem um momento também que eu já tava, tipo, mano, caminhando na floresta, como se nada tivesse acontecido, entendendo que aquela era a minha vida dali em diante e que, mano, tô bem, tá ligado? E no final das contas, independente da gente, se a gente tivesse voltado, como foi o caso, mas se não tivesse voltado, mano, o término foi muito importante para mim, né? E para ela também, porque a gente conseguiu entender várias coisas um do outro, e fez muito bem para a gente, para o nosso relacionamento. Faz, sei lá, uns 6 meses mais ou menos que a gente tá junto. Mano, muito mais saudável do que era antes. E assim, o crescimento pessoal que eu tive nesse período foi gigantesco. Eu me considero outro ser humano e até costumo falei recentemente na terapia que aquele momento fez com que eu aprendesse que eu posso passar por qualquer situação na vida que vai dar bom, porque eu tenho os meus, tá ligado? É isso. Bom, galera, com isso a gente se despede. Ai, velho, é foda, né? Eu tenho alguns Montes Everest, assim, mas eu só consigo pensar em 2 que não saem da minha cabeça, assim, sabe? Um que foi um Monte Everest mais meu, mais como família, e outro que foi mais da minha mãe, mas que eu escalei junto, né? Eu vou tentar falar dos dois, se não ficar muito longo, mas acho que o primeiro é a morte do meu pai, em 2020. Não vou dizer que foi repentina, porque meu pai também já vinha dando uma série de sinais há muito tempo, já não se cuidava e tal. Mas foi um choque muito grande, porque eu acho que ainda não estava. Acho que a gente nunca está preparado para o luto, né? Para a morte, para perder alguém que a gente ama, né? Especialmente porque a gente também não estava no nosso melhor momento. Né? E a gente já falou disso em outros episódios também, mas eu acho o jeito que aconteceu, assim, acho que até nisso, de alguma maneira, foi um pouco providencial, porque ele ficou 41 dias
na UTI, né? Foi na época da pandemia, a gente não podia nem visitar. Pô, acho que eu vi meu pai durante esse período uma vez, que foi quando eu fui no hospital e ele tava passando na maca, assim, sabe? Tipo, pro elevador. Meu irmão que socorreu ele, tipo, enfim, foi muito foda, assim. E aí eu falei, cara, aí, tipo, sabe quando você perde o chão, assim, você não tem muita reação? E acho que mais 3 vezes, assim, tipo, em 41 dias. Tipo, em 41 dias, tendo que passar um boletim, ir buscar boletim pessoalmente no hospital, passar esse boletim para a família, ser fortaleza da minha mãe, preparar um pouco de cenário e viver o luto, porque acho que desde o começo a gente já tinha certeza, minha mãe tinha mais fé e tal, mas meu irmão e eu, a gente muito pé no chão, e eu tinha certeza de que ele não ia sair dessa, né? Então, foi um período muito, muito foda, assim. A gente já tinha saído de casa, a gente já tinha as nossas vidas e tudo mais, né, Alan e eu, mas é foda, cara, você perder a sua referência de homem, né? E ele foi uma baita referência de homem, né? Só que a vida vai te fazendo esquecer isso, porque por conta das pequenas mágoas, dos assuntos mal resolvidos e tal. E nesses 40, por que eu digo que foi providencial? Porque nesses 41 dias que a gente viveu esse luto, a gente conseguiu também reviver esses momentos do passado em que ele foi tão referência pra gente. Saca? E é foda, porque talvez especialmente o Alan tem as dificuldades dele de conseguir lidar com isso, tratados em terapia também. E eu tenho as minhas, que são. A gente se parecia muito, né? Tipo, eu e meu pai, a gente se parecia muito em muitos aspectos, fisicamente, inclusive, né? E é como se morresse parte de mim, sabe? E é difícil enterrar parte de quem você é. Especialmente não deixar morrer uma parte de você. Né? Lutar para que essa parte se mantenha viva, assim, mais do que nunca. E então, tipo, momentos muito marcantes, assim, que foram foda, assim, que eu acho que foram os tropeços da minha subida do Everest, foi quando eu fui fazer um backup de celular e eu perdi áudios dele, que eu ficava escutando pra lembrar, né? Então, faz 5 anos, vai fazer 5 anos, né? Isso impacta a família até hoje, de alguma maneira, né? Minha mãe teve que aprender a viver sozinha, não sozinha, né? Ela tá rodeada de gente que ama ela, mas sozinha no dia a dia. Na rotina, ficou solitária. E é triste ver isso. Tipo, ela sente isso, né? Por mais fortaleza que ela seja pra gente, pra ela mesma, ela é o próprio Monte Everest em si, não tem como sentir. Então, esse foi um dos meus grandes Monte Everest. É. O meu segundo Monte Everest, acho que são as duas situações que talvez tiveram causado mais dor em mim, né? Então, um foi ano passado e o outro, assim, foi em 2001, que foi quando o meu avô faleceu, né? Meu avô paterno. Eu fui criado muito próximo, assim, dos meus avós maternos. Almoçava todo dia na casa deles, né? Escola ali do lado, etc. E, mano, eu lembro de várias coisas do meu avô, de tipo assim, mano, ele me levava pra escola às vezes de caminhão, tá ligado? Era muito louco. E era, puta, era muito legal. E a escola era super perto, tipo, sei lá,
600 metros, 500 metros, e ele fazia questão de me levar. E eu lembro que eu enchi o saco dele, porque... E ele enchia o meu saco, né? Ele me chamava de moleque, eu odiava que ele me chamava de moleque, que eu achava tipo, que era um bagulho meio marginalizado, assim, e tal, que tinha a ver com criança mal educada, etc. E eu enchi o saco dele para ele tirar a barba, porque ele vinha me beijar, aquela barba assim por fazer, mano, picava o rosto, assim, incomodava pra caramba. E, mano, assim, quando ele faleceu, foi muito ruim, porque, obviamente, é um cara que eu amava muito, que estava na minha rotina diária. Ele era muito carinhoso comigo, com a minha irmã, meus primos, minhas primas. Mas eu senti que foi uma perda. É quase como se eu tivesse sofrido duas vezes. E aí te explico por quê, né? Primeiro, por perder o meu avô, e foi muito ruim porque eu não, se eu não me engano, alguém tinha falado que ele tinha melhorado, aí todo mundo ficou muito feliz, não sei o quê, e aí depois, tipo, num desencontro de informações, sei lá, 2 horas depois, veio a notícia que ele estava morto, tá ligado? Então foi muito ruim, mas uma cena, eu tinha 11 anos, que eu não esqueço, foi quando a minha avó chegou do hospital para casa e a gente tava, as crianças, assim, os nossos pais estavam lá no hospital junto com a minha avó e as crianças estavam todas na casa da minha avó, não lembro com quem, acho que com a prima nossa, enfim, uma prima mais velha. E aí eu lembro quando a minha avó chegou, eu não lembro exatamente quem ela abraçou, não sei se foi a minha irmã ou se foi a minha prima, acho que foi minha irmã. E ela falou, Meg, a gente perdeu o seu vô, alguma coisa assim. E tipo, mano, a minha avó até hoje, 24 anos depois, ela fala do meu avô, ela chora, tá ligado? E aí ela conversa com ele assim, você sabe que eu vou te amar pra sempre, pra sempre, pra sempre. Pra sempre você vai ser o grande amor da minha vida. Então é um bagulho bonito pra caralho, sabe? Dolorida mesmo. E dolorido ao mesmo tempo, porque eu sinto como se ela se sentisse traída por ele ter falecido, tá ligado? E deixado ela aqui nessa vida. Então, é isso, tá ligado? Inclusive, existem alguns Everests na nossa frente, e um dos maiores Everests que eu tenho medo de escalar e de ser incapaz inclusive, Deus, por favor, que demore muito, mas que ela se mantenha com muita saúde, que é a minha avó, né? Sim, meus pais também, minha irmã, meu sobrinho, tem um monte de gente. Mas, tipo, sabe, sei lá. A lógica das coisas. Exato, entendeu? Supostamente tá mais perto do que qualquer outra pessoa. E do que longe. Então, tipo, é isso. É isso. Bom, acho que o meu segundo grande Everest foi a descoberta do câncer da minha mãe em 2022. Cara, outro soco no estômago, assim, né? Minha avó, que eu não cheguei a conhecer, morreu de câncer de mama. Minha tia teve câncer de mama quando eu era criança. E minha mãe. E, cara, bom, já te veio na cabeça já, né? O pior, assim. E eu lembro que teve uma vez que a gente, nas primeiras consultas, acho que fui eu que fui com ela, e é difícil você conseguir, primeiro, tá todo mundo querendo entender, então você, de novo, você tem que passar para as pessoas o que está acontecendo, e segundo, você tem que processar o que está acontecendo, né? Porque você também precisa ser fortaleza, né? Das pessoas, nesse caso, para minha mãe. E eu não lembro se foi no dia da primeira consulta, que ela já tinha acontecido, ou se foi um dia depois. Puta, aquilo rondando sua cabeça, né? E tudo mais. Minha mãe nem tinha se recuperado ainda do luto do meu pai, né? Nem sei se até hoje se recuperou. Acho que é difícil, né? Acho que talvez de alguma maneira esse luto vá para o resto da vida, em alguma medida.
E eu lembro que eu fui pegar uma pizza, e eu desci na portaria para pegar uma pizza. E eu lembro de subir correndo, porque, cara, me deu uma crise de pânico e eu só conseguia chorar. Eu não parava de chorar. E eu cheguei no apartamento, assim, chorando muito, muito, muito. Minha esposa ficou assustada e tal. E eu falei... E acho que foi aí, acho que foi o primeiro estalo de fazer terapia, né? Cara, foi um período, assim, tenso, assim. É difícil ver sua mãe que, puta, já tá sofrendo por uma série de coisas e agora ter que lutar contra um câncer, assim. Tendo referências, uma boa da minha tia, mas uma referência muito ruim e que também é muito pesada para ela, que é a perda da própria mãe. Então ela trazia isso sempre à tona. E dava até raiva, assim. Só que você não podia, de alguma maneira, você precisava ser carinhoso e mostrar que os casos são diferentes, as gravidades são diferentes, a tecnologia é diferente, o tratamento é diferente, o potencial de cura é diferente. Mas eu não sei como ela estava quando ela colocava a cabeça no travesseiro. E, cara, isso me corroía, assim, por dentro, né? Então, em resumo, assim, foi um período punk, assim, de... Mas as coisas que também acontecem no Chile são muito providenciais, assim, graças a Deus. Era um período que eu estava num trabalho que eu tinha muita flexibilidade, que eu conseguia dar esse suporte. Mas é difícil não se envolver e não pegar essa dor para você também, né? De alguma maneira. Mas, cara, bom, Monte Everest mais que escalado, bandeira no topo, tá curada, graças a Deus, há mais de um ano. Acompanhamento, tomando remédio diário, né? Mas foi foda. Foi foda a iminência de perder ela tão próximo, assim. Eu imagino. Galera, acho que hoje a gente compartilhou aqui os nossos Monte Everest, que foram muito mais um sentido pessoal, mas tem vários tipos de Monte Everest. Às vezes a gente tem muitas mágoas e dores e dificuldades no âmbito profissional também, e não deixa de ter a sua relevância, é tão grande quanto... Frustração, uma série de coisas. E acho que a única coisa que eu queria falar, assim, para encerrar aqui a minha parte, velho, a gente precisa escolher muito bem quem vai escalar com a gente. Porque tem hora que a gente precisa de um empurrão, tem hora que a gente precisa de apoio, tem hora que a gente precisa andar de mão dada. E se a gente não escolher bem quem for escalar com a gente, viado, já entendeu, né, pai? Não dá para escalar sozinho. Não dá. Não dá para escalar sozinho. E é isso. A gente encerra por aqui, nesse clima. Esse clima é merda! Não, merda por relembrar, né? Por reviver, mas feliz também de ter escalado. Né? É isso. E sobrevivido. E hoje a gente está mais forte para próximos, né? Com certeza. Que virão. A vida é uma eterna escalada de Montes Everestes. Às vezes maiores, às vezes menores, mas uma eterna escalada. É isso. Galera, muito obrigado. Sigam a gente nas redes sociais, se inscreve no canal, faz toda a porra que vocês quiserem aí, que a gente já fala todo episódio. Mas é isso, eu quero terminar esse episódio te dando um abraço, porque, mano, esse daqui... Não, a gente vai sair da câmera. Não, foda-se. Eu só quero um abraço, pai. Até o próximo episódio.